E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos aqui trabalhar o nosso último bloco, finalmente, professor, o último bloco de aula da improbidade administrativa, tá? Eu sei, pessoal, é um tópico longo, é muita coisa, mas faz parte, pessoal, faz parte da brincadeira, tá bom? Então, antes de finalizarmos esse assunto, vamos aqui, aquele favorzinho que eu sempre peço para vocês, ó. Curta, inscreva-se e compartilha. Dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, ok? E também, turma, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Ianes Gentil, beleza? Tranquilo. Então, pessoal, vamos aqui à nossa aula de Direito Administrativo. O professor Ianes Gentil aqui na área, seu professor de Direito Administrativo aqui do nosso canal. Então, vamos aqui nesse bloco hoje, pessoal, trabalhar a parte processual da improbidade administrativa, certo? Só que antes de adentrarmos nessa parte processual, eu queria trabalhar com vocês um ponto importante, ok? Ó, que no caso é a declaração de bens, tá? Isso aqui, pessoal, cai muito em prova. E é um texto curtinho, não dá 3 linhas, tá? Mas é sempre bom você ficar esperto com isso aqui para não acabar caindo em pegadinha ou passando aperto na hora de responder a questão da sua prova, certo? Vamos lá, o que fala aqui, pessoal? Ó, bem, eu gosto de dizer que isso aqui, pessoal, vamos supor, é a última humilhação que o concurseiro passa na vida, tá bom? A declaração de bens é a última humilhação que o concurseiro passa na vida. Quem sabe, pessoal, o concurseiro é liso, é quebrado, eu já fui concurseiro, eu sei como é a sua situação do lado de lá, tá bom? Mas essa aqui é a humilhação final que o concurseiro passa, tá? Então temos aqui, ó. Ao tomar posse em um cargo público, é obrigatório, pessoal, obrigatório a apresentação da declaração de bens. Mas o que diabos é isso? É aquele papel que você bota todo o teu patrimônio antes de entrar no serviço público, pessoal. Por que tem que fazer isso? Porque, de acordo com o que você vai ganhar, e isso é feito todo ano, tá? Então, no próximo ano, você vai ter que fazer a mesma declaração e vão fazer uma comparação entre como você entrou e depois de um ano para ver a tua evolução patrimonial. Com base nisso, eles vão saber se você está ganhando dinheiro demais ou tem alguma coisa errada. Por exemplo, você passou no concurso para ganhar, digamos, 5 mil reais, né? Em um ano, tu tem uma casa de 200 mil, um carro de 100 mil quitado. Opa, tá errado esse negócio aí. Como é que a pessoa vai conseguir tanto patrimônio em tão pouco tempo? Tem coisa errada, tá bom? Então, mas professor, eu não tenho nada. É por isso que eu digo que essa é a última humilhação do concurseiro. Quando você vai tomar posse, você bota lá o que você tem em seu nome. Então, bota lá 2 carros, 2 motos, 3 casas, dinheiro em poupança, fundos de investimento. Tá bom que o concurseiro tem isso tudo. Geralmente você vai entregar essa folha em branco. Geralmente é isso. Tá bom? É a sua humilhação final. Mas depois de um ano você já vai estar lá, tô com um carrinho aqui parcelado, mas eu tô aqui com meu carrinho, tô com minha casinha financiada, tá tranquilo. Então é normal, pessoal, tudo bem? Então, ao tomar posse em um cargo público, é obrigatória a apresentação da declaração de bens, tá? Pessoal, essa declaração pode ser também a mesma usada para imposto de renda, ok? No caso da declaração do servidor, é claro, que será atualizada anualmente, tá? Todo ano tem que fazer a declaração, todo ano meu serviço tem que fazer isso, não tem para onde correr, tá? E também quando você for sair do serviço público, tem que fazer a mesma declaração. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Ah, professor, e se eu não fizer essa declaração? Tu não vai tomar posse. Simples assim, tá bom? Beleza. Ah, professor, mas eu já estou dentro do cargo público, e se não fazer declaração, tu pode pegar uma demissão a bem do serviço público para tirar o gosto, tá bom? É obrigatório, pessoal, não tem para onde correr, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, falando dessa parte, vamos aqui agora passar do procedimento administrativo, tá? É mais a parte processual da lei de improbidade, ok? Professor, isso cai muito em prova? Olha, depende do nível de prova que você vai fazer, tá? Concursos de nível médio, se não for para tribunal, não é muito comum cair isso, mas aqui e acolá cai. Agora sim, para quem faz concurso para tribunais, para as carreiras jurídicas, principalmente para você que vai fazer concurso de analista, isso aqui cai com certeza, tá bom? Então, é assim, um nível de complexidade um pouco mais alto. Mas vamos deixar aqui redondinho para você, para quando você for passar para a lei, você não ter nenhuma dificuldade quando for ler o texto legal, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece, ó? Representação. Pessoal, representação é a denúncia, tá? É o cara que vai lá caguetar. Então, a representação
pode ser feita por qualquer pessoa qualificada. Ah, professor, só pode fazer quem tem curso superior. Não, pessoal. Pessoa qualificada é a mesma coisa que dizer que pessoa identificada. Não existe essa denúncia, essa representação por anonimato, tá bom? Então, se você quiser denunciar alguém por improbidade administrativa, tem que botar a cara a tapa. Tem que dizer, ó, sou eu que estou fazendo e bota lá seu nomezinho bonitinho. Não pode ter denúncia anônima nisso aqui não, tá bom? Então, a representação, a denúncia, só pode ser feita por qualquer pessoa identificada ou qualificada. Como é que a banca bota? Cidadão. Então, assim, pode ser feita apenas por cidadão, tá errado. Mas se a banca botar, pode ser feita por qualquer cidadão, tá certo, pessoal. Porque ele, pode ser feito por qualquer cidadão? Pode. Pode ser feito por qualquer pessoa que não é cidadão? Também pode. Esse é apenas que deixa a opção errada, tá bom? Então, cuidado. Ou seja, não cabe o anonimato, não pode fazer denúncia de improbidade administrativa anônima, ok? Vamos lá. A representação, a denúncia, pode ser feita tanto de forma escrita ou verbal. Você pode fazer lá uma cartinha dizendo lá tudo que está acontecendo, ou você pode ir lá falar no tete a tete, tá? Só que essa forma verbal, ela vai ser reduzida a termo. Como assim reduzida a termo? Você vai lá falando, outra pessoa vai digitando, tá bom? O que você está falando. Ou você escolhe entregar já tudo digitado, ou você fala para outra pessoa digitar no seu lugar, tá bom? Quem representa já deve dizer o fato e a autoria juntamente com as provas. Tipo, você não vai lá denunciar de mãos vazias. Tu tem que fazer a denúncia já dizendo o que aconteceu, quem que fez e com as provas em mãos. Se você for denunciar alguém sem prova, o ônus da prova se inverte e você que pode ser processado depois, tá bom? Então, ó, quem representa, quem faz a denúncia já deve dizer o fato, ou seja, a merda que aconteceu. E a autoria, quem fez a merda, juntamente com as provas. Tá bom? Não pode fazer sem provas, turma. A não observância das formalidades fará com que a autoridade administrativa rejeite a denúncia, mas essa rejeição não impede que seja feita a denúncia no Ministério Público. Tipo, você está lá, você sabe o que aconteceu, mostrou quem fez e tá com as provas. Aí você mostrou para a autoridade administrativa, ou seja, o chefe lá da coisa toda. Ele olha assim e fala, não vou receber essa denúncia. Aí você fala, vai receber? Não? Tá bom. Vai ficar por isso mesmo? Não. Você pode pegar tudo isso e levar para o Ministério Público, tá bom? Você não pode ficar restrito somente à autoridade administrativa, tá certo? Então, cuidado, ó. Aí vamos supor que você chegou lá só denunciando, mas não entregou prova nenhuma. A autoridade administrativa, pessoal, não é obrigada a receber a denúncia não, se você não chegar com provas. Ah, mas mesmo assim, eu posso ir no Ministério Público sem provas? Poder até pode, tu vai levar uma esculhambação lá, mas você pode, tem nenhum problema, tá bom? Vamos lá. Se os requisitos forem cumpridos, a autoridade tem a obrigação da imediata apuração dos fatos. Então, você chegou lá com tudo bonitinho, a autoridade tem que agir. Ela tem que agir. Tá bom? Professora, não agiu. Vou no Ministério Público? Vai. Então aproveita e faz a denúncia que o cara não quis aceitar a tua denúncia, mesmo levando provas e tudo. Tá bom? As regras utilizadas para o procedimento serão as regras do processo administrativo disciplinar. Professor, que diabo é processo administrativo disciplinar? É o famoso PAD, tá? Vamos ter uma aula futura disso aqui, pessoal. Assim, esse aqui é o cacete que mete no lombo do servidor corrupto, tá? Ou no servidor que faz besteira. Então, pessoal, espero que vocês nunca passem por um processo administrativo disciplinar, que vocês nunca respondam por um PAD, que aqui é onde filho chora e mãe não vê, tá? É aqui onde o servidor pode pegar a sua famosa demissão para tirar o gosto, tá bom? E durante o PAD tem as regras desse processo. E as mesmas regras do PAD também são utilizadas na improbidade administrativa, tá? Porque, pessoal, o legislador não quis fazer novas regras. Pô, as regras do PAD já estão certinhas, tudo bonitinho, funcionando. Reaproveita as regras também, tá bom? Vamos lá. A comissão que está fazendo a apuração tem que dar conhecimento ao Ministério Público e o Tribunal de Contas também, tá? Então, assim, pessoal, quando você faz a denúncia, tem uma comissão que vai apurar essa denúncia, tá? E essa comissão tem que levar o caso ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas, podendo essas entidades designarem um representante para acompanhar as investigações, tá? Então, assim, vamos supor que foi levado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Você acha que o MP e o Tribunal de Contas vai lá pessoalmente ou vai mandar alguém para averiguar? Pô, é lógico que ele vai mandar alguém para averiguar. Então, eles vão designar um representante para acompanhar as investigações. Tá bom? Beleza. Vamos lá.
Quem pratica... isso que é importante, pessoal, olha que interessante. Quem pratica improbidade não será condenado com pena privativa de liberdade, apenas quem faz a repressão de má-fé. Pessoal, olha só que interessante. A improbidade, ele é um crime. É na esfera penal. Mas não tem cadeia. A penalidade que a pessoa sofre não é cadeia, a gente viu no bloco anterior que são outras penalidades, né? Suspensão de direitos políticos, perda da função pública, disponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. Então, essas são penalidades, mas não tem lá cadeia, não existe prisão para quem comete improbidade administrativa. Agora, para quem faz uma denúncia de má-fé, esse vai para o pau. É aquela pessoa que faz a denúncia sabendo que a outra pessoa não cometeu nada. Ela faz isso só para sacanear com a cara do outro. Às vezes não gosta da pessoa, ou é um chefe que quer perseguir o subordinado e faz esse tipo de coisa, tá? Então, quem faz a denúncia sabendo que está fazendo de má fé, ele pode sim pegar uma cadeia, tá bom? Mas quem pratica o ato de improbidade não vai ser preso, não pega cadeia, tá bom? Vamos lá. Aquele que é representado de má-fé está cometendo um crime com pena de detenção. Olha a pena de detenção, pessoal, pena de detenção. Às vezes a banca vem com reclusão, tá? É detenção de 6 a 10 meses, mais multa e ter que indenizar a vítima. Então, quando a pessoa faz uma denúncia de má-fé, além dela cometer um crime e pegar uma cadeia no lombo de 6 a 10 meses, ela vai ter que pagar uma multa por isso e também vai responder na esfera civil, ou seja, vai ter que indenizar a quem ele representou de má-fé, tá bom? Então, é um crime, detenção de 6 a 10 meses, paga uma multa e ainda tem que indenizar a vítima e pegar uma cadeia no lombo, tá? Para tirar o gosto. O afastamento preventivo será determinado quando necessário a instrução processual e também para evitar novos ilícitos. Imagine que um servidor foi denunciado. Pessoal, como é que a pessoa vai trabalhar em um órgão público, né, sendo que ele foi denunciado por improbidade? Não é comum isso acontecer, até porque é um risco que o processo corre. Esse cara pode sumir com as provas, esse cara pode cometer novos ilícitos, tipo assim, já estou perdido mesmo, vou agora bagunçar e tudo mesmo. Então, assim, ele lá dentro, ele é um risco, ele pode atrapalhar. Então, nesse caso, ele vai ser afastado preventivamente. Então, ele vai ficar em casa, e quando as investigações acontecem. O professor vai ficar em casa sem receber? Eu não disse isso, ele vai ficar em casa, mas vai ficar em casa, ó, recebendo o dinheirinho dele, tá bom? Então, ó, o afastamento preventivo, que não é uma punição, pessoal, não é punição, tá? O afastamento preventivo será determinado quando necessária a instrução processual e também para evitar novos ilícitos. O cara fica em casa sem trabalhar, mas recebendo, tá bom? Para ele não atrapalhar as investigações. O afastamento preventivo é determinado por autoridade judicial. Pessoal, vocês perceberam que a gente falou agora de autoridade administrativa, ou seja, quem vai receber a denúncia. Agora, quem vai afastar o servidor é um juiz, tá? Não é qualquer pessoa, não. Então, é o juiz que vai fazer o afastamento preventivo. Na lei de improbidade, não é permitido o afastamento por autoridade administrativa. Vocês estão vendo aqui? Então, a autoridade administrativa recebe a denúncia. Quem faz o afastamento preventivo? A autoridade judicial, no caso, o juiz. É uma caneta mais pesada aqui, tá bom? Vamos lá. O servidor será afastado sem perder remuneração. Fica em casa recebendo, tá bom? Ah, professor, é bom. Olha que não é muito bom, não, tá? Se o cara for inocente, para ele vai ser umas férias forçadas, tá? Mas não é uma situação lá muito interessante de se passar, não. Ó, isso que é bacana. Quanto tempo o cara vai ficar afastado? Então, ó, o prazo de afastamento é de até 90 dias. Até 90 dias. Então, pode ser de 1 a chegar a 90 dias. Professor, bateu 90 dias, ainda está em investigação. O prazo pode ser prorrogado? Pode ser prorrogado mais uma única vez por 90 dias, mas tem que ter a motivação, tá bom? Então, o cara fica afastado? Fica. Por quanto tempo no máximo? Até 90 dias. Pode ser prorrogado o tempo? Pode. Mais uma única vez por igual período, tá? Igual período. Não é até não, é mais 90 dias, tá? O até é só o começo. Depois vai ficar afastado por igual período, ou seja, mais 90 dias, tá bom? Cuidado. Vamos ver aqui, próximo. Ah, sim. Pessoal, indisponibilidade dos bens é quando, quando a pessoa, digamos, ela for condenada, algo assim do tipo, ela vai ficar com os bens indisponíveis. Isso aqui é uma punição, pessoal, tá? Porque assim, a lei fala que os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos,
perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Isso é o texto legal, tá bom? Então, a indisponibilidade dos bens é uma punição, tá? Então, ou seja, o cara fica com os bens indisponíveis. Ele pode usufruir dos bens? Ele até pode usufruir, ele só não pode vender, comercializar, passar para frente, isso aí não, vai ficar tudo travado, tá bom? Vamos lá. A indisponibilidade dos bens pode ser efetuada tanto no Brasil, e olha aqui essa novidade, como também no exterior. Ah, professor, o cara ele roubou um dinheirão e comprou um monte de casa em Miami. Essas casas mesmo podem ficar indisponíveis? Pode, pessoal, mas assim, são regras e acordos internacionais, tá? Porque a lei brasileira atua no Brasil, não vai atuar em outro país, tá? Mas às vezes o Brasil tem uma cooperação com outros países e eles acabam ajudando uns aos outros, tá bom? Então, no caso, os bens no Brasil podem ficar indisponíveis? Pode. E no exterior também? Também pode ficar indisponíveis. Contudo, não é penalidade, sim medida cautelar. Ah, pessoal, desculpa, acabei confundindo. A indisponibilidade é medida cautelar, desculpa, perdão. Tá bom? Então, assim, ela é uma medida cautelar, até porque é uma medida preventiva, tá? Eu acabei me empolgando aqui. Então, pessoal, a medida cautelar, tipo assim, a medida cautelar é uma medida preventiva. Tipo, vamos supor que esse cara roubou milhões, né? Improbidade administrativa limpa e seca. E ele pode sumir com os bens. Ele pode sumir com esses bens, pode sumir com esse dinheiro, pode vender as coisas, pode mudar de proprietário, esse tipo de coisa. Então, tem que segurar o máximo possível esses bens para que, caso ele seja condenado, esses bens sejam utilizados para fazer o ressarcimento ao erário, para devolver o dinheiro aos cofres públicos, tá bom? Então, como isso aqui não é uma punição, os bens vão ficar travados temporariamente, a gente fala que é uma medida cautelar, tá bom? Então esqueça que eu falei isso aqui é uma penalidade, eu acabei confundindo as coisas, tá bom? É uma medida cautelar, tá bom? Vamos lá, que tem por objetivo a recomposição do erário, eu falei agora há pouco. E também assegurar a perda de acréscimo oriundo de enriquecimento ilícito. Então, o cara tem um monte de bens que não é compatível com a remuneração que ele ganha. Então, se ele for condenado no processo, esses bens podem ser utilizados para recompor o prejuízo que ele causou aos cofres públicos e também para ele perder aqueles bens que foram acrescidos de maneira ilícita. Que a gente viu que isso aqui agora isso aqui é uma penalidade realmente, pessoal. Tá? Ressarcir os cofres públicos e perder os bens que foram acrescidos ilicitamente. Isso aqui é penalidade, isso aí tem ponto de correr não, tá bom? A única medida cautelar é a indisponibilidade dos bens, ok? Vamos lá. A indisponibilidade dos bens não incide sobre a multa e nem o que foi fruto da atividade de forma legal. Professor, isso aqui eu li na lei e eu não entendi, me explica. Olha como é fácil. Imagine que o cara teve os bens deles indisponíveis, tá bom? E, pessoal, assim, quando a pessoa fica com os bens indisponíveis, se for condenado aqui também, ele paga uma multa. Então, vamos supor que essa multa seja de 300 mil reais. Um exemplo, tá bom? Beleza. Professor, essa indisponibilidade dos bens, tá? Vai incidir sobre o dinheiro da multa que ele vai pagar? Não, não incide. São coisas separadas, tá? Uma coisa é a indisponibilidade dos bens, a outra coisa é a multa, tá bom? Então, essa indisponibilidade não incide sobre a multa e nem o que foi fruto da atividade de forma legal. Então, pensa o seguinte, o cara, ele já tinha uma casinha simples, de repente aparece com uma mansão. Então, o que vai ficar indisponível? Todos os bens do cara? Não, pessoal, só o que foi acrescido de forma ilícita. No caso, a mansão, a casinha fica tranquilo, porque ela foi fruto de atividade de forma legal, tá bom? É só o que for ilegal que vai ficar travado, tá bom? E não incide sobre a multa, tá bom? Cuidado. A indisponibilidade dos bens pode ser determinada em caráter antecedente ou incidental. Pessoal, é o seguinte, como assim antecedente? Olha como é fácil. Os bens podem ficar travados, indisponíveis, antes do processo judicial. Olha que interessante. Então, os bens do cara podem ficar travado antes de iniciar a ação judicial. Ou os bens podem ficar travados durante a ação judicial. Tá bom? Então, a indisponibilidade pode ser determinada em caráter antecedente, ou seja, antes do ajuizamento da ação judicial, ou incidental, que é durante a ação judicial, tá bom?
A disponibilidade dos bens pode ser determinada independentemente de ter sido feita a representação. Aqui o bagulho é doido, pessoal. Então, professor, ele só pode ter os bens travados se alguém denunciar? Não, os bens podem ficar travados sem sequer uma única denúncia, tá bom? Se a justiça ou os órgãos reguladores vê alguma coisa de ilícita, opa, já vai ser investigado e taca ali o pau, tá bom? Não precisa nem ninguém denunciar, tá certo? Para decretar a indisponibilidade dos bens, são necessários alguns requisitos. Vamos lá, o que é preciso? São só 2 requisitos, tá? Para ter disponibilidade. 1, risco de dano, tá bom? 2, probabilidade da ocorrência. Pessoal, o risco de dano é o seguinte, que é simples. É o cara que pode sumir com as coisas, tá bom? Então, se o cara tem bens ilegais, ele pode sumir com esses bens. O nome disso é risco de dano, tá bom? Probabilidade da ocorrência. Aqui é o seguinte, a chance desse cara estar cometendo um ato de improbidade é tão grande, mas tão grande, que já decreta logo a indisponibilidade dos bens, sem mesmo ter a certeza. Tá? Os bens já ficam indisponíveis logo de cara, tá bom? Isso é a probabilidade da ocorrência, ok? Então, cuidado com isso aqui. Mas aqui, pessoal, uma observação interessante. Olha o que fala aqui na observação. Não precisa mais o risco de dano presumido. Olha só, turma. Antigamente tinha o risco de dano presumido, antes, agora não existe mais esse termo, risco de dano presumido, tá bom? Então cuidado com isso aqui, pessoal. Às vezes a banda fala, precisa o risco de dano presumido, não, precisa só de risco de dano. Risco de dano presumido, não precisa mais, ok? Tranquilo. Vamos lá. A oitiva do réu é feita em 5 dias, salvo quando frustra a efetividade ou quando as circunstâncias recomendem. Pessoal, o que é oitiva? Pessoal, o que é oitiva? É ouvir, tá? Então, o réu, a pessoa será ouvida em 5 dias, tá? Professor, mas ela não pode ser ouvida em 5 dias. Tem alguma exceção? Tem. Salvo quando frustra a efetividade. Tipo, cara, é bom ouvir esse cara logo antes que ele faça alguma besteira. Tá? Então, ele pode ser ouvido antes, tá bom? Ou quando as circunstâncias recomendem, tipo assim, é melhor prevenir do que remediar, tá certo? Então, a oitiva do réu pode ser feita em 5 dias, ou pode ser até mais ou menos, tá bom? A regra é que são 5 dias, certo? Vamos lá. Isso aqui é bom. Se tiver mais de um réu, então o somatório da disponibilidade de todos os réus não pode ultrapassar o montante do que for cobrado. Tipo, imagine que é um rolo com 3 pessoas envolvidas, 3. E o prejuízo de improbidade foi de 300 mil reais. Vamos botar 200 mil reais. Tá. Professor, quer dizer que cada um vai pagar 200 mil? Não. Vai pegar os bens de todo mundo, tá? E a soma desses bens não pode passar o montante que for cobrado. Ou seja, qual foi o rombo? De 200 mil. Então, pega-se os bens dos 3, faz a soma até o limite de 200 mil. Às vezes a banca diz que é 200 mil por cada um. Não, é o somatório de todos eles que não pode ultrapassar o montante que for cobrado. Tá bom? Tranquilo. Tá acabando, pessoal. Isso aqui é rapidinho. A decisão que deferir, pessoal, deferir é aceitar, indeferir é negar, tá bom? Então, a decisão que deferir ou indeferir a indisponibilidade, cabe recurso, que no caso é o agravo de instrumento. Professor, os meus bens se tornaram indisponíveis, posso recorrer? Pode. O que eu faço? Agravo de recurso. Professor, os meus bens não ficaram disponíveis, o Ministério Público pode recorrer? Pode. Usando qual recurso? Agravo de instrumento. É esse o termo, pessoal, agravo de instrumento, só. A banca vai falar qualquer outra coisa que não seja agravo de instrumento está errado. O correto é agravo de instrumento, tá? É vedado que a determinação da disponibilidade incida até o valor de 40 salários. Isso aqui a lei deu vou dizer, um abraço e um beijo nos corruptos. Isso aqui é uma sacanagem, mas está na lei fazer o quê? Então, é vedado a determinação da disponibilidade incida até o valor de 40 salários mínimos em conta e sobre bem de família, salvo se for fruto da vantagem devida. Então, pessoal, é o seguinte, vamos supor que a pessoa teve os bens indisponíveis, tá? Só que tem um limite, pessoal, um limite mínimo desses bens ficarem disponíveis. Então, se a pessoa tem o valor de até 40 salários mínimos, esse valor não pode ficar indisponível. Então, o limite é até
40 salários mínimos. Professor, tem 41 salários mínimos. Aí fica indisponível, tá bom? O que não pode é até 40 salários mínimos, tá bom? E sobre o bem de família, o que é isso? Isso aqui é interessante. O cara tem só uma casa. Então, esse bem, pessoal, ele tem só isso e mais nada, que é o bem da família, é só essa casa que ele tem. Não pode ficar indisponível. Mas, salvo se for fruto da vantagem devida. Imagine que o cara tem um dinheirão e fala assim, quer saber, eu vou comprar uma casa, porque eu não tenho casa, mas tenho dinheiro da improbidade, e vou dizer que essa casa é o bem de família. Aí ele compra uma casa. Aí fala, opa, essa casa que é bem de família não pode ser disponível. Opa, errado. Se a casa for fruto de vantagem indevida, mesmo tendo só ela vai ficar indisponível, tá bom? Então, o bem de família, ele fica indisponível se ele for fruto de vantagem indevida. E o limite, pessoal, que incide sobre valores em contas bancárias é até 40 salários mínimos, tá? Até esse valor não pode ficar indisponível. 41 para frente já pode ficar indisponível, ok? Beleza. Então, pessoal, ufa, professor, meu Deus, mas como tem coisa sem probidade. E olha, ainda tem mais coisas na lei, pessoal, e vocês vão ter que ler essa lei, turma, tá? Tem a parte judicial, assim, que já é bem mais cabulosa, né? Mas é para concurso mesmo top dos tops, que cobra a parte judicial. Se você for fazer um concurso bem pauleira mesmo, recomendo fazer a leitura da parte judicial, ok? Para concursos mais simples, pessoal, não cobra. Muito raro cobrar a parte judicial, porque ela é bem mais complexa, tá bom? Então, o que eu recomendo para vocês, turma? Leiam a lei, pessoal. Tem que ler o texto legal, não tem para onde correr, pessoal. Tem coisas que eu não alcanço, então já é trabalho de vocês, tá bom? Então tem que ler a lei, não tem para onde correr, ok? Então, pessoal, antes de finalizarmos, diga aquele favorzinho para vocês. Curta, inscreva-se, compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, ok? E também, pessoal, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, certo? Beleza. Então, pessoal, obrigado por chegar até aqui, continue estudando, não desista, tenha força, tenha foco, tenha fé, tenha determinação, tenha paciência, sua hora vai chegar. Sua aprovação, turma, é só questão de tempo. Em breve você vai fazer declaração de bem de valores, que é a humilhação final que você vai passar. Em breve você vai fazer essa declaração e depois de um ano você vai fazer outra declaração, agora com bem mais bonita, bem mais rechonchuda, com algumas coisinhas que você comprou. E se Deus quiser, você vai passar em um concurso melhor, um concurso mais top, vai fazer outra declaração, porque você vai assumir um cargo mais alto, tá bom? Beleza. Então, pessoal, obrigado por chegar até aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Ah, sim, o nosso próximo bloco, pessoal, vai ser questões sobre isso aqui, tá bom? Então, vocês têm que ver todos os blocos para a gente trabalhar as questões no próximo bloco, ok? Então, fiquem com Deus, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Valeu, turma. Tchau.